Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos os participantes. Boa tarde, Karen. Boa tarde, Ana Castro, Gabriel Costa. Então, vamos dar início a essa segunda palestra desse nosso ciclo, segundo semestre, do nosso Seminário Permanente de Arte Sacra. Boas-vindas, Cláudia. Obrigado pela sua atenção e participação e colaboração para com o nosso seminário. Imagina, é um prazer para mim estar aqui. Mais uma vez, obrigada pelo convite, Dom Mauro. A Cláudia vai falar sobre o espaço urbano do centro do Rio de Janeiro, no século XVIII, e as marcas da devoção. Então, a Cláudia é formada em arquitetura e depois fez o mestrado, foi formada na UF, depois ela fez o mestrado também, e depois fez o doutorado em História na UERJ. Então, é uma grande satisfação tê-la aqui conosco e leciona na Faculdade de São Bento no curso de Arte Sacra, pós-graduação em Arte Sacra. Então, com a palavra a Cláudia, muito boas-vindas e boa palestra. Obrigada. E boa tarde a todos. Bom, o Dom Mauro já me apresentou, eu sou Cláudia. Vou falar com vocês hoje, fiz assim um pouco um resumo sobre as minhas pesquisas, tanto no mestrado, onde eu aponto as ordens religiosas como vetores, né, de implantação da territorialidade religiosa da Igreja Católica na cidade do Rio de Janeiro. E, num segundo momento, vou falar sobre as ordens leigas, né, e o seu papel também na configuração da malha urbana do centro do Rio de Janeiro. Vamos começar, então. Deixa eu ver aqui. O que eu vou apresentar e o que foi objeto das duas pesquisas, tanto do mestrado como do doutorado, foram as relações entre o sentimento religioso, né, dos primeiros moradores portugueses que vieram para o Rio de Janeiro e que, através do braço mais atuante da Igreja Católica naquele momento, que eram as ordens religiosas e, posteriormente, das ordens leigas, como essas ordens participaram da formação da malha urbana no núcleo central da cidade do Rio de Janeiro. E apontar também, foi o que eu fiz depois no doutorado, que a construção desses templos, né, a partir da construção dessas igrejas, foi um dos vetores determinantes para a ocupação e melhoramento não só da área de entorno da igreja, mas como da região onde a igreja estava implantada. Inclusive, algumas delas realmente se tornaram, essas áreas, vetores de expansão natural do centro da cidade, do Rio de Janeiro. Eu utilizei no mestrado, ainda de forma incipiente, depois no doutorado, de maneira mais criteriosa, o conceito de territorialidade do geógrafo americano Robert Sack e de territorialidade religiosa da professora Zeni Rosendahl, da Geografia da UERJ, para análise das igrejas implantadas no centro da cidade. Eu vou voltar mais à frente um pouquinho com esses conceitos depois. Então, o que eu quis mostrar é que o fato da ordem religiosa, ou da irmandade, ou da ordem terceira, ter adquirido seu território e construído sua igreja, influenciou as ações da administração pública daqui da cidade do Rio de Janeiro, naquele momento, com relação à área de entorno daquele templo. Isso eu vou mostrar através de vários mapinhas que foi a minha... Eu ali na dissertação, tanto na dissertação como no mestrado, entrei na geografia e na história, né? Foi uma tese, uma dissertação assim multidisciplinar. Eu utilizei conceitos de várias áreas. Então, a gente tem aqui a ocupação inicial da cidade do Rio de Janeiro. Isso uma afirmação, né? Que a maioria das pessoas sabe, que o Rio de Janeiro inicialmente, né, a partir da ocupação
da fundação da cidade de 1565, ele ficou delimitado dentre esses 4 morros, né? O Morro de São Januário, que depois foi chamado de Morro do Castelo, o Morro de São Bento, o Morro da Conceição e o Morro de Santo Antônio. Então, o que eu quis mostrar com esse mapinha é que o que está em verde vai ser a territorialidade dos jesuítas e da Igreja Diocesana. Enfim, a gente vai vendo aqui, a partir dessa primeira bolinha, espero que esteja aparecendo para vocês, é a construção da igreja, né, a partir de 1568, mais ou menos, já no alto do Morro do Castelo, da Igreja de São Sebastião, que foi a nossa primeira sé, e também da construção do complexo dos jesuítas, com a igreja, o colégio, a cerca, né, como era chamada, as plantações para a sobrevivência deles, enfim. Então, se estabelece aqui inicialmente, nesse primeiro núcleo da cidade, a igreja, vamos dizer assim hoje, a Igreja Diocesana e a Companhia de Jesus. A partir do Morro do Castelo, com as Sesmarias que os jesuítas receberam logo no início, né, por terem atuado juntamente com os portugueses na conquista do território carioca, né, eles ganham, então, uma Sesmaria, e essa Sesmaria, a gente vai ver mais um pouquinho adiante também, mas é logo construído esse primeiro logradouro, e esse depois, que é o caminho de Capoeiro-Sul, aqui está Capoeira-Sul, mas é Capoeiro-Sul, que vai fazer, então, esse contato do território religioso no alto do Morro do Castelo até a Sesmaria dos jesuítas, que vai aí para dentro. A gente tem, depois eu vou mostrar para vocês, os engenhos, as fazendas, São Cristóvão. Então, esse é o primeiro caminho aberto. Esse aqui é o segundo, que era chamado de caminho para o Engenho dos Padres, que era uma segunda opção de rota para eles, e foram dos primeiros caminhos da cidade. Esse caminho de Capoeiro-Sul, hoje, só para vocês se localizarem, é a Rua da Alfândega. E está lá até hoje com esse traçado. Posteriormente, chegam, então, no ano de 1586, chegam os beneditinos. Em 1590, eles já fundam aqui o mosteiro, no morro que ganhou o nome de São Bento. E aí se tem a continuação, então, desse primeiro caminho da cidade, que hoje é mais ou menos a Rua 1º de Março, aqui, né? Mas já foi chamada de Rua da Misericórdia, depois passou para a Rua Direita, e hoje é 1º de Março. Mas a continuação desse caminho que interligava esses 2 territórios religiosos, o Morro do Castelo e o Morro de São Bento, ganha o nome de Caminho de Manuel Aleixo, se não me engano. No próximo mapa a gente vai ver. Então, aqui a gente tem a ocupação da territorialidade beneditina. Depois, já havia uma das igrejas, segundo vários historiadores, ali na região onde hoje é a Praça 15, uma ermida chamada Nossa Senhora do Ó. Essa ermida, ela vai servir, ela era uma igrejinha e tinha um hospício, como era chamado, uma espécie mesmo de hospedagem. Ela vai servir inicialmente para uma primeira localização, vamos dizer assim, para os carmelitas, que não quiseram receber o Morro de Santo Antônio, eles preferiram ficar nessa região, e é aqui que, a partir de 1592, eles vão se estabelecer, quando chegam, né, a Ordem dos Carmelitas, que está aqui em azul. E, em 1592, chegam os franciscanos, que inicialmente também não quiseram ocupar esse morro, onde hoje ainda é o Morro de Santo Antônio. Eles ficam aqui na base do Morro de São Januário, né? Instalados numa capela de Santa Luzia, que era de uma irmandade de pescadores. Essa capela de Santa Luzia, depois ela veio a ser demolida, mas outra foi construída onde mais ou menos hoje é a Igreja de Santa Luzia, aqui no Rio. Reparem que ela era bem pertinho, bem na beira-mar, né? E depois os aterramentos afastaram a igreja do mar, né? Então,
um grupo de franciscanos chega ao Rio em 1592, né? Como eu falei, eles chegam e ficam por 15 anos instalados aqui, nessa capela, junto com essa Irmandade de Santa Luzia, até então se aceitarem definitivamente o Morro de Santo Antônio, onde constroem a sua igreja conventual e, posteriormente, também a igreja da Ordem Terceira, né, que é a Igreja da Penitência. Tem uma questão curiosa a respeito dos franciscanos, porque eles, para aceitarem vir para o Morro de Santo Antônio, eles pedem à Câmara que eles fazem mais ou menos duas objeções e querem assim para eles duas coisas para se mudar, duas condições, né, para se mudar para lá. Uma delas seria um escoamento dessa lagoa que existia aqui, chamada Lagoa da Carioca, né? O escoamento dessa lagoa, então, é aberto, onde está essa linha vermelha, é aberto, então, esse caminho que ficou até lá perto da Praça 15, onde escoava, né, a água dessa lagoa, que já era um local fétido, enfim. É uma das condições que eles colocaram. Então, se abre aqui o que ficou chamado de Rua da Vala, onde hoje é a Rua Uruguaiana, né? Era uma região também que tinha um cheiro horrível, cheio de doenças, enfim, porque ficou ali durante muito tempo aberta essa vala. Uma outra condição é que eles tivessem um acesso ao mar. Então, foi aberto o que hoje é a Rua São José, para que os franciscanos também pudessem receber suas mercadorias de maneira mais fácil, né? E então aí a gente tem fechado, né, o perímetro da cidade do Rio de Janeiro até mais ou menos o início do século XIX, até final do século XVIII, na verdade, a gente tem a cidade do Rio de Janeiro desde 1565, então, portanto, por mais de 200 anos, mais ou menos estagnada dentro desse perímetro que a gente está vendo aqui. Aqui também vai aparecer uma igreja, uma ermida de Nossa Senhora da Conceição, que foi construída mais ou menos em 1634. Essa região também vai ser um marco a partir dessa ermida, que deu nome ao Morro da Conceição. E depois essa ermida, onde ela estava construída, vai se tornar o Palácio Episcopal da cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1702, então se consubstanciando também num importante território religioso para a cidade, fechando assim o nosso perímetro entre os quatro morros. Aqui a gente tem um mapa, é o mesmo mapa anterior, só que com alguns nomes de rua. Espero que aí na tela de vocês dê para aparecer, porque para mim também já está pequenininho. Mas o que eu coloquei esse mapa para a gente observar que aqui na Várzea, que era como ficou conhecida essa região aí entre os morros, todos esses pontinhos pretos aqui já eram edificações religiosas, né? Ainda no princípio do século XVII. Então, aí por volta de princípio, meio do século XVII. Então, a gente já tem aqui uma ermida de São José, onde hoje é a Igreja de São José, que também inicialmente foi uma irmandade. A Avenida de Nossa Senhora do Ó, que eu falei para vocês que depois os carmelitas vão ocupar. A Capela de Santa Cruz dos Militares, que depois vira a Igreja de Santa Cruz dos Militares, como existe até hoje, Nossa Senhora da Candelária, enfim. Já existia nessa cidade ainda tão incipiente, dentro do século XVII ainda, várias construções religiosas que depois vão dar início, vamos dizer assim, à malha urbana da cidade. Isso aqui eu coloquei como uma curiosidade, rapidamente, é uma foto da maquete do alto do Morro do Castelo. O Morro do Castelo foi demolido, né? Em 1922, pelo prefeito Carlos Sampaio, se não me engano, e por uma questão de higienização da cidade e tudo mais, mas aqui a gente tem o primeiro núcleo da cidade do Rio de Janeiro, com a igreja de São Sebastião, que era, vamos dizer assim, a nossa catedral, aqui o complexo dos jesuítas, com a igreja de Santo Inácio e o colégio.
Uma curiosidade também é a capela, isso hoje é a Santa Casa de Misericórdia, mas foi construída logo em 1582, foi construído um hospital chamado de Hospital da Misericórdia, ao lado construída uma capela da Misericórdia, segundo os historiadores, pelo próprio padre José de Anchieta, né, jesuíta, e essa igreja, essa primeira capela da Misericórdia hoje é a Igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso, né, que, óbvio, sofreu várias reformas, mas continua lá até hoje. E o interessante é que aqui ao lado, quem for visitar, quem já conhece, aqui ao lado da Igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso, se a gente andar um pouquinho para cá, a gente ainda vê alguns degraus da ladeira da Misericórdia, que dava acesso ao complexo jesuíta no alto do morro, né? Então, eles mantiveram, bem aqui mesmo, a Igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso está aqui, se a gente andar um pouquinho para a direita, a gente vê, então, as escadas do que era a Ladeira da Misericórdia. Então, eu quis mostrar, aqui também a gente ainda tem o que eu falei para vocês, que era a capela de Santa Luzia, né, que já estava aqui no sopé na base do Morro do Castelo. Então, são construções bastante antigas. As ordens religiosas também foram vetoras, vamos dizer assim, de expansão para fora dos limites iniciais da região central da cidade do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem alguns vetores, né? Alguns direcionamentos dessa atuação das ordens religiosas a partir desses primeiros territórios que eles receberam no núcleo central da cidade. Então, a Companhia de Jesus, nós temos o Colégio e a Igreja no Morro do Castelo, tinham casas para aluguel também, ali na Várzea, posteriormente. Pela Seis Maria, eles ganharam fazendas e engenhos, né? A gente tinha o engenho de São Francisco Xavier, a fazenda, São Cristóvão, Santa Cruz, Campos, e os aldeamentos, que também foi uma outra presença marcante na territorialidade jesuítica, que são os aldeamentos que depois deram origem a municípios, que foi o caso do de São Lourenço, em Niterói, né? O de São Francisco Xavier, em Itaguaí, o de São Barnabé, em Macacu, e de São Pedro, na Aldeia. Boa parte deles, se não me engano, ainda com suas capelinhas primitivas, bem dentro daquele estilo jesuítico, né? Aqui, a Ordem de São Bento, além do mosteiro e da igreja, seu primeiro núcleo, também ganham casas para aluguel, fazendas do Iguaçu, Campos de Goitacazes, os engenhos de Nossa Senhora do Desterro, em Jacarepaguá, Vargem Grande, Vargem Pequena, Camorim, Ilha do Governador, e a Ordem do Carmo, além do convento e igreja, casas para aluguel também, Fazenda Irajá, Engenho da Pedra, em Guaratiba. Cabe ressaltar que, durante o período da pesquisa, talvez até por conta da própria espiritualidade, da questão da mendicância e do voto de pobreza da ordem dos frades menores, né, dos franciscanos, eu não consegui identificar registros de doações para eles de terras, vamos dizer assim, fora ali daquele núcleo central que eles obtiveram. Posteriormente isso vai acontecer, mas num primeiro momento não. E eu imaginei que pode ser por conta mesmo da questão da pobreza, eles não terem recebido diretamente, o que não vai acontecer com a Ordem Terceira, né, da penitência, que é ligada à Ordem Franciscana, que vai receber, sim, até porque vai ser constituída da elite, né, branca da cidade do Rio de Janeiro. Então, eles vão ganhar muitas propriedades, enfim. Isso depois, quem tiver interesse, pode ler a minha dissertação e a minha tese, que estão online, gratuitas. A minha dissertação está no site Domínio Público, é só digitar meu nome completo, Cláudia Barbosa Teixeira, e a minha tese está na Rede Sírios, que é a biblioteca da UERJ, também é só digitar meu nome que aparece. Então, quem tiver interesse depois em ler um pouco mais, os acessos estão aí liberados. Aqui é só uma curiosidade, é a foto da igreja de São Sebastião, no alto do Morro do Castelo.
e a igreja de Santo Inácio, ambas demolidas por conta da demolição do próprio morro. Aqui o complexo beneditino, né, numa vista, e a igreja de Nossa Senhora de Montserrat, que faz parte hoje, né, ali da nossa paisagem do centro da cidade, é quase que um pedaço do paraíso dentro do tumulto que é o centro da cidade, né? Um lugar de silêncio muito bom. Aqui nós temos a igreja da Ordem do Carmo, né? De Nossa Senhora do Monte do Carmo. Aqui a igreja da Ordem Terceira do Carmo. Havia na época entre as duas, embora essa aqui tenha ficado pronta inicialmente, a igreja conventual só conseguiu ficar pronta depois, havia uma disputa aí na questão das torres, né? Quem faria a torre mais alta da igreja, que isso dava também um status assim, à construção e ao poderio da instituição, enfim. A gente hoje percebe que há aí já uma diferença na altura dessa torre. E uma curiosidade é que entre a igreja conventual e o convento em si, nessa foto, né, que a gente tem aqui, havia um passadiço, uma passagem mesmo, né, que interligava a igreja conventual ao convento dos carmelitas. E hoje a gente tem aí, então, olha como a torre dessa igreja aumentou, né? Ela chegou a ser catedral da cidade e hoje a gente tem aqui, onde era essa passagem, é a Rua 7 de Setembro, que anteriormente era chamada de Rua do Cano. Aqui o Complexo Franciscano, numa foto do século XIX, e aqui uma foto do século XX. Não sei se essa foto, acho que não é a minha, não é do século XXI, é do século XX mesmo. Então, esse foi o último mapa que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, e foi exatamente a partir desse mapa que me veio a curiosidade de ter percebido que, em meados do século XVIII, né, por volta aí de 1750, 1760, havia 4 construções, aqui na verdade são 5 construções religiosas, mas havia 4 igrejas, que era aqui a Igreja de Santana, que está mais acima, nesse pedacinho aqui, a Igreja de São Domingos, a Igreja de Santa Efigênia e Santa Lesbão, e a Igreja de Nossa Senhora da Lampadosa, numa região que até esse momento era considerada o arrabalde da cidade. Era uma região justamente por conta, como eu falei para vocês, da Rua da Vala, né, onde havia aquela vala, era uma região de difícil transposição, né, para sair daqui desse núcleo e se chegar até aqui. Ainda não havia interesse da conquista desse território por conta mesmo dos charcos, lagoas, pântanos, enfim. Mas, curiosamente, as primeiras construções que se encontram dentro dessa região são 4 igrejas. E elas, 4 igrejas de irmandades religiosas. E, mais curioso ainda, que eram irmandades de negros. Então, isso me chamou muita atenção e, naquele momento, me fez ter muitas perguntas. E o meu orientador falou, deixa para o doutorado, porque não vai dar para você resolver isso agora. Então, todos esses pontinhos, eu espero que vocês estejam vendo bem o mapa, né? Eu estou falando como se vocês estivessem vendo. Vocês estão vendo? Alguém me diz aí sim ou não? Sim, está perfeito. Sim, estamos vendo. Tá bom, obrigada. Sim. Foi só para eu beber uma aguinha. Então, todos esses pontinhos vermelhos, em meados do século XVIII, são edificações religiosas. Aqui na legenda que eu fiz, nós temos 38 igrejas, né? Dentro, boa parte delas dentro do perímetro inicial da cidade, entre morros, mas também já havia aqui, para fora do perímetro, algumas construções, todas elas religiosas. Eu marquei esses pontinhos a partir do próprio mapa
de Eduardo Canabrava Barreiros, né, que é aquele atlas da evolução urbana da cidade do Rio de Janeiro, que me serviu e muito, tanto na dissertação como na tese. É uma fonte fantástica. Eu trabalhei em cima desses mapas, né, colocando essas figurinhas, enfim. Mas todas essas marcações já estavam presentes no mapa, o mapa daqui, de meados do século XVIII, e a gente percebe que, tirando esse pedacinho aqui, o restante da cidade ainda não existia, né? Nenhum tipo de arruamento, enfim, não está marcado nesse mapa ainda. Então, é para onde a gente vai agora, para a segunda parte, que é a minha tese, minha pesquisa da tese, que fala sobre esses 8 templos, que foram os templos que eu estudei de 1765 até 1840. Para quem é historiador e está nos ouvindo, pode parecer um recorte temporal muito longo, realmente é, mas eu consegui provar na época da entrevista do doutorado, eu mostrei para eles que havia uma das igrejas que eu gostaria de estudar que levou cerca de 80, 90 anos para ser concluída, né? Porque pegou vários momentos de história conturbados e a própria necessidade de fazer uma igreja mais bonita e mais alta e mais perfeita e mais dentro daquele estilo arquitetônico da época, já que levava muito tempo para ser construída, às vezes pegava 2 estilos, às vezes até 3. Então, eu consegui estender aí esse período, né, esse recorte temporal, por um período mais longo, para eu poder dar conta da construção dessa igreja e o que aconteceu após a construção dessa igreja, né? Para eu poder ver se realmente a administração pública se empenhou em fazer os seus melhoramentos na região em torno daquela igreja. Bom, então foram 8 igrejas, essas 4 primeiras já estavam naquele mapa de 1750, né, que é a igreja de São Domingos do Gusmão, Santana, Santa Efigênia e Santa Lisbão e Nossa Senhora da Lampadosa. Aqui é mais ou menos o ano da aquisição do terreno, o término de construção. E outras igrejas que foram construídas a partir desse período de 1750, que foi a Igreja de São Jorge, a Igreja de São Gonçalo Garcia, ambas também irmandades, igrejas de irmandades. No caso da Igreja de São Jorge, inicialmente era de serralheiros, né, de trabalhadores que trabalhavam com isso, não está me vindo agora outra palavra, mas enfim, e que depois também se tornou uma irmandade de negros, e a Igreja de São Gonçalo Garcia, que era de uma irmandade de pardos. As únicas 2 igrejas que pertenciam à Irmandade e Ordem Terceira exclusiva de membros brancos foi a Igreja de São Francisco de Paula e a Igreja do Santíssimo Sacramento. O ano do término da construção, vocês podem ver aí pelo ano a Igreja de São Francisco de Paula, por exemplo, do ano de aquisição do terreno até o ano da conclusão do templo. Olha quanto tempo levou isso aqui, né? Então, essas 2 igrejas, curiosamente, adquiriram seu terreno e construíram seu templo numa região onde outras 6 igrejas de irmandades de negros já tinham seus templos. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção, principalmente a Igreja do Santíssimo Sacramento, porque a Irmandade do Santíssimo Sacramento, ela existia desde lá da Igreja de São Sebastião, no alto do Morro do Castelo. Era uma irmandade que já existia. Então, ela foi, conforme o bispo da cidade ia ocupando determinadas igrejas para fazer de sé, a Irmandade do Santíssimo Sacramento ia junto com ele, justamente porque ela tinha esse cunho de ser uma irmandade sacrossanta, né? Era um culto ao Santíssimo Sacramento realmente. Então, ela também ocupou diversas igrejas da cidade até poder construir seu templo aí no ano a partir de 1816. Eu não sei se todos são do Rio, depois eu vou mostrar
o mapa onde está essa igreja, ela fica na Avenida Passos, esquina com Buenos Aires, no centro da cidade, né? Falar um pouquinho, tem gente que me pergunta, mas por que você usa essa denominação ordens leigas? Eu quis fazer, essa denominação não fui eu que criei, ela existe, foi justamente para fazer uma separação daquele primeiro momento onde as ordens religiosas foram muito atuantes, como mantenedoras do território católico na cidade do Rio de Janeiro, mesmo quando a igreja meio emperrada ali pelo processo do padroado, não tinha muita liberdade de sair construindo igrejas, eram as ordens religiosas que as construíam e também os fiéis, né? que por devoção, muitas vezes, começava com uma ermida, ali, principalmente no centro da cidade, e com o tempo, esses pequenos templos se transformaram em igrejas, como é o caso da ermida de São José, que hoje é uma igreja linda, né? Que fica ali na rua 1º de Março, se não me engano, já é 1º de Março ali, bem em frente à rua São José. Então, as ordens leigas é como são chamadas as ordens terceiras, ligadas sempre a uma ordem primeira, né, a uma ordem religiosa, e as irmandades, tanto irmandades como ordens terceiras, são chamadas de ordens leigas porque são constituídas só por leigos cristãos, né? Essas ordens leigas tiveram um papel fundamental, não só no Rio de Janeiro, como também no Brasil, né, no litoral brasileiro. A gente vai ver aí, principalmente em Minas Gerais, a gente também tem muitas, que foi graças a ela que foram construídas igrejas, né, pelo Brasil, aí, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil afora. Elas tiveram uma participação muito significativa na vida social, econômica e política, né, da nossa sociedade ao longo aí de vários séculos. Essa presença de forte religiosidade nesses moradores, né, levou, como eu falei, a construir igrejas em diversos pontos do território, alguns dentro da malha urbana, outros não. Na questão do conceito de territorialidade que eu falei para vocês, eu não quis colocar aí na tela para não ficar muito enfadonho, que eu parti do conceito de territorialidade do geógrafo Robert Sack, que é um livro que é em inglês, não sei se já tem tradução para português, até na época da minha tese eu tive que traduzir o livro para poder me utilizar, né, dele. Ele diz que territorialidade deve ser entendida como uma ação estratégica de controle, produto das relações e práticas desenvolvidas por um grupo religioso que afetou, influenciou e colaborou na manutenção do seu território. Depois eu vou explicar isso. A professora Zene Rosendahl, então, ela adapta esse conceito de territorialidade do Robert Sack, e ela diz que territorialidade religiosa significa o conjunto de práticas desenvolvidas por instituições ou grupos religiosos no sentido de controlar pessoas e objetos num dado território religioso. É uma ação para manter a existência, legitimar a fé e a sua reprodução ao longo da história da Igreja Católica no Brasil. Então, quando eu li isso, eu pensei que o Robert Sack, ele pega o nome do livro é Human Territoriality, né? Como seria territorialidade humana. Então, ele adapta aquele conceito da biologia de territorialidade mesmo dos animais, né? Que a gente conhece isso aí na natureza, até mesmo pela urina, né? Os leões marcam ali para delimitar, para nenhum outro leão vir atrás da sua cria ou da sua leoa, enfim, ele marca ali seu território, e o Robert Sack traz esse conceito para humanos, dizendo que nós também, até mesmo às vezes dentro da nossa casa, através de algumas ações nossas, né, a gente marca um território até mesmo dentro da nossa casa, né? E ele mostra também como a Igreja Católica desenvolveu esse conceito, né? Ele tem um capítulo só dedicado à Igreja Católica, que é muito interessante, e eu estudei e me apropriei, na minha tese tem muito sobre ele. E
E eu fiquei pensando, que ações essas irmandades e essas ordens terceiras, esses fiéis cristãos, que com tanta dificuldade, tanta falta de recursos, escravos, né, que só tinham os domingos para poder trabalhar na obra do seu templo, né? Que tipo de coisas eles fizeram para conseguir fazer que o seu território religioso ficasse pronto, fosse construído, e, ao mesmo tempo, como é o caso, por exemplo, da igreja de Santa Efigênia e Santa Elisbão, seu templo ficasse de pé até hoje, né? São igrejas que continuam na paisagem do centro da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu fui identificando, através da história da bibliografia, né, da qual eu estudei, da Biblioteca Nacional também, através até de algumas fontes primárias, eu fui investigando que todas as ações que eles faziam no território da igreja, como as festas dedicadas aos santos, né? As missas festivas dos santos e as próprias missas dominicais, as procissões de cada irmandade, de cada ordem terceira, eram importantes, assim também como os cortejos fúnebres, né? Que se transformavam num acontecimento. E aí a gente começa a se relembrar que, naquele período histórico, a cidade do Rio de Janeiro não tinha barzinho, não tinha shopping, não tinha praia, tinha praia, mas não era costume se ir à praia, né, como lazer. Então, a igreja era que dava a vida social daquelas pessoas que moravam na cidade, né? Tudo girava em torno ali do que acontecia na igreja. Eram os sinos das igrejas que marcavam, né, as horas, os acontecimentos, até mesmo para alertar a respeito de um incêndio em alguma freguesia da cidade, tocava o sino da igreja de São Francisco de Paula, eles tinham um nome, era Aragão, e o outro não estou me lembrando agora. Os sinos tocavam e, dependendo do número de badaladas, era em determinada freguesia que estava acontecendo o incêndio. Então, assim, tudo o que acontecia dentro do território da igreja era bastante significativo para toda uma sociedade naquele momento. E, principalmente, quando essas ações, né, que eram executadas no interior das igrejas, assim como batizados, casamentos, a igreja era o cartório, né? Não existia ainda uma outra forma de registro civil, era nas igrejas que se fazia isso. Então, a partir do momento em que as ações que eram também feitas no interior da igreja saem dela, né, por essas procissões, por essas festas, se fazia barraquinhas, como até hoje as igrejas fazem, né? Época de festa junina e tudo mais, se coloca barraquinhas no pátio da igreja. Isso é um costume que vem desde aquela época e era uma maneira como tanto a Irmandade como a Ordem Terceira conseguiam angariar fundos para o melhoramento do próprio templo. Então, há ali uma alimentação, né? Uma troca entre essa Irmandade e a sociedade. Cada festa procurava, cada ano, ser mais bonita do que a outra. Havia uma competitividade entre essas irmandades no momento das suas procissões, das suas festas. Enfim, esse conjunto todo de práticas que eram exercidas ali no território, ele afetava não só o comportamento social do grupo religioso, né, que eram das irmandades, das ordens terceiras, como também dos demais moradores da cidade. E aí, a partir desse conceito, sabendo que existiam essas práticas e que foram fundamentais para a manutenção desses territórios, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente um mapa do início do século XVIII, onde eu já tinha falado para vocês, a gente tem uma cidade aqui já totalmente formada, né? E aqui uma região que era conhecida como Campo da Cidade. E no início do século XVIII, a gente tem aqui, pela base cartográfica de Barreiros, a gente tem uma igrejinha que era a Capela de São Domingos, inicialmente, está ela aqui em vermelho,
que acabou por dar nome, quer dizer, aí o campo da cidade deixa de ser isso tudo, e uma parte dele passa a se chamar Campo de São Domingos, ou seja, essa igreja ela deveria ser tão importante para a sociedade, mesmo tão afastada do núcleo central, né, que para a gente hoje a gente anda tranquilo esses quarteirões, na época não era muito não. Ela acabou, essa capela, essa igreja, dando nome a uma região da cidade, né? Professora, Aqui a gente tem, então, um mapa de meados do século XVIII também, que esse campo da cidade, por conta da existência da igreja de Santana aqui, ele acaba se chamando Campo de Santana. Então, mais uma igreja simplesinha, que nos registros de vários cronistas da época não falam dela muito bem, diz que era uma igreja bem caidinha, mas pela existência dela, pelas festas que existiam, né? Aqui também, nessa região, existia um chafariz que era muito procurado por lavadeiras, enfim, isso depois vai aparecer numa imagem que eu vou mostrar para vocês. Então, dá nome ao campo, né? E se chamou Campo de Santana até bastante tempo, hoje se chama Praça da República. Mas muita gente eu vejo ainda falando, estou indo lá no Campo de Santana. Eu vou passar porque o meu tempo também já está corrido, eu quero ver se eu concluo, vou até o final. Não vou poder contar muitas histórias. Enfim, no Campo de Santana e o Campo de São Domingos, aqui já em 1760... tranquila, Cláudia, está muito bem de tempo, está muito bem de tempo. Temos pelo menos meia hora ainda, tranquila. Ah, tá bom. Tá, eu estou olhando aqui o reloginho, tá bom. A gente tem um mapa aqui de 1760, onde a gente tem a igreja de Santana lá no pontinho, lá em cima, né? Ela é sempre mais afastada. A igreja, nós já temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 igrejas, porque 7 com a igreja de Santana, só está faltando nesse mapa aqui das igrejas que eu estudei a construção, que ela ainda não tinha nem adquirido o seu terreno, da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Então, em 1760, a gente já tinha as 7 igrejas que eu abordei no estudo, né? Aqui é interessante observar, eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem também como isso é o que me fascina assim, nesse trabalho, como realmente a edificação religiosa, ela, por conta até do sentimento religioso que havia naquela época, né, não poderia ser diferente, não tinha outra forma, né, de expressar a sua religiosidade com liberdade que não fosse realmente a religião católica, né? Então, essa igreja do Rosário, ela foi construída também, embora ela esteja no limite da região que eu estudei, ela foi estudada por mim na dissertação, porque a Rua da Vala, houve um período no início do século XVIII, 1710, em algum momento, eu não vou me lembrar agora porque é muita data, que houve uma tentativa de se construir uma muralha na cidade do Rio de Janeiro, né? Várias cidades da Europa tinham suas muralhas como forma de proteção. A gente já tinha passado por algumas tentativas francesas de ocupação da cidade, né? O mosteiro, inclusive, sofreu muito na época, né? Com essas tentativas, chegando até a ruínas mesmo durante um tempo, teve que reerguer tudo, enfim. Então, houve aqui na Rua da Vala, delimitando aí a cidade, eu acho que eu não estou, só se eu mostrasse depois um mapa lá na frente, mas eu acho que ele vai aparecer em outro momento, para eu mostrar para vocês onde havia essa muralha da cidade, né? Esse dado eu peguei do livro do professor Nireu Cavalcante, que foi meu orientador no mestrado, O Rio de Janeiro Setecentista, né? Porque ele fala muito explicadinho dessa construção dessa muralha. Quando essa muralha foi construída, a Igreja do Rosário era uma igreja de pretos, né? De uma irmandade de pretos. Depois se juntaram as duas e ficou Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito dos Homens Pretos.
Essa igreja do Rosário, ela ficava exatamente no limite da cidade, na Rua da Vala, onde ela é hoje, na Rua Uruguaiana, em frente à Rua do Rosário, que deu nome à Rua do Rosário, está aqui. Quando eles construíram a muralha, pelo menos pelo desenho da muralha, eles fizeram aqui, ó, a muralha vinha por trás da igreja do Rosário, né? Tamanha a sua importância, mesmo sendo de uma irmandade de negros na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a gente vê que a importância e a dedicação, certamente, que esses negros dessa irmandade, o carinho, o zelo, as práticas, todas feitas com muito zelo, e eu defendo isso na minha tese, que haveria, por parte dos pretos, um sentimento genuíno, né, de devoção a esses, embora vários historiadores digam ao contrário, eu acredito que para se manter um templo, mesmo depois, porque essas irmandades existem até hoje, a Igreja do Rosário, inclusive, se encontra fechada por falta de manutenção, já teve um incêndio que a destruiu completamente, enfim. Mas essa Igreja do Rosário, para mim, ela é muito significativa por conta disso, até porque durante um tempo, e durante bastante tempo, ela foi a catedral da cidade do Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam, quando Dom João chega com a família real no Rio de Janeiro, a primeira grande missa celebrada para ele foi na catedral da cidade, que era a Igreja do Rosário, uma igreja de pretos, né? Então, alguns historiadores dizem que o secto, né, conforme Dom João vinha, o secto era formado por negros, por mulheres vestidas de branco, jogando pétalas de rosas, porque a cidade era fétida, né? Tentando se cobrir ali o que não era cheiroso, né, com uma coisa mais apropriada, enfim. É muito interessante a história dessa igreja. Então, essa igreja ela já estava nesse limite dessas duas regiões da cidade. No ano de 1756, mais ou menos, o conde de Bobadela, que era o governador da cidade, José Alpoim, que era o engenheiro construtor, e Dom Antônio do Desterro Malheiros, que ficaram insistindo muito tempo com o rei de Portugal, que precisavam adquirir um terreno para fazer uma catedral da cidade, né? Então, eles decidem adquirir esse terreno aqui, está escrito aqui Sé Nova, onde se iniciou a construção de uma catedral. Essa construção, então, já havia essas outras igrejas, aquelas 4 primeiras, né, já haviam aqui nessa região. Santana, São Domingos, Santa Efigênia e Nossa Senhora da Lampadosa. Nessa região onde havia essas 4 igrejas, eles decidem, então, fazer a Sé Catedral, né? Essa construção foi interrompida por conta de guerras no sul do país, onde eles tiveram que dispor os recursos para lá, ficaram sem recursos para construir, enfim. Ficou lá a Sé, depois virou Academia Militar, quando Dom João chegou, e depois virou Escola Politécnica, hoje é o IFIX, né, que é o Instituto de Filosofia, Ciências, História, Ciências Sociais e História da UFRJ, construído sobre as bases, né, do que seria a nossa catedral, que depois só veio a ser concluída onde é hoje, né, na Avenida Chile, em 1976, se não me engano. Então, nessa região que já estava ocupada por 4 irmandades de pretos, se faz a construção de uma catedral, ou seja, transformaria essa região realmente numa importância muito maior, e se começa aqui a construção da Igreja de São Francisco de Paula, da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula, que também está lá na nossa paisagem do centro da cidade até hoje. Então, essa região, a gente ficou aqui, ó, com esse pedaço todo, marcado como territórios religiosos. Aí foram feitas escolas pela Ordem Terceira, aqui colada à igreja, tinha o hospital. Os irmãos de São Francisco de Paula foram os primeiros a ter seu próprio cemitério fora da igreja, antes até de se tornar proibido, que é o cemitério do Catumbi, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Enfim, as histórias são muitas, né? Aqui nesse mapa que eu vou mostrar para vocês agora, que já é um mapa
de 1763 a 67, a gente tem, então, já nesses cinco quadras, né, ali nesse meio, entre a Rua da Uruguaiana e o Campo de Santana, a gente tem essas 5 quadras já bem marcadinhas, com arruamento, não asfaltadas, nada disso, mas já com um certo traçado de arruamento, né? E a gente percebe que todas as igrejas que nós estudamos, mesmo sendo construídas antes, elas estão encabeçando uma quadra, elas estão sempre em esquina. Ou seja, na tese eu mostro várias decisões assim dos vice-reis, né, a respeito dessa área, onde eles mandam fazer arruamento, mandam abrir. Todas essas ruas tinham o nome dessas igrejas, né? A igreja de São Jorge ficava na Rua de São Jorge, a igreja de Santa Efigênia, mesmo na Rua da Alfândega, nesse trecho onde está a igreja até hoje, ela se chamava Rua de Santa Efigênia. Enfim, a Capela de São Domingos deu nome ao Largo de São Domingos. Era uma região realmente marcada por igrejas, e a gente percebe pela atuação dos vice-reis, que eu mostro todos, até mesmo a chegada de Dom João e depois de Dom Pedro I, todos eles mantêm, então, esse arruamento, e as igrejas encabeçam essas quadras, ou seja, elas foram marcadas e delimitadas a partir da existência da igreja, que já estava ali numa região que inicialmente era inóspita e não tinha arruamento nenhum. O arruamento inicial, segundo também eu li por alguns autores e está presente também na minha tese, foi feito pelos próprios escravos, que tinham que fazer não só das igrejas de brancos, como também das suas próprias igrejas, né? Isso aqui já é um mapa de 1831, quando a presença da família real também vai, a partir disso que eu falei para vocês, tudo em pontinho vermelho aqui, edificação religiosa, né? A família real, por um esgotamento mesmo dessa região inicial, né, que já estava tomada por construções, vários prédios do poder público institucional passam a se fazer nessa área que inicialmente era de igrejas, né? Então, a gente tem o Senado da Câmara, tem o Senado do Império, tem o Museu Real, aqui a gente tem um quartel, a gente percebe que a Igreja de Santana está aqui. Esse quartel hoje, onde fica o Ministério da Guerra, é isso? Sabe, ali na Presidente Vargas, vocês devem estar lembrando, e a Igreja de Santana ela foi demolida em 1858, se não me engano, 68, para dar lugar à Estação de Ferro Central do Brasil. Então, aqui é onde era a Igreja de Santana, onde hoje é a Central do Brasil. A Igreja de Santana foi reconstruída aqui numa parte um pouquinho mais perto da Cidade Nova, onde se chama hoje Rua de Santana, e ela hoje é um templo de adoração permanente ao Santíssimo Sacramento, né? Então, ela deixou de existir aqui, mas a devoção e a adoração permanece na igreja, no Templo de Santana, na Rua de Santana, também no centro do Rio, mas um pouquinho mais afastado. Então, a gente percebe que essa região, por sua importância, esse aqui era o Campo da Honra também, onde se treinava, artilharia, enfim, foi uma região da cidade que onde houve muitas mudanças, né, de configuração, e por isso, eu mais uma vez torno a dizer a importância da existência dessas igrejas, porque, tirando a igreja de São Domingos, né, que foi demolida por conta da abertura da Presidente Vargas, né, as outras igrejas todas se mantiveram até hoje na paisagem da cidade. E, para a gente assim, mais ou menos terminar, eu queria falar para vocês, aqui um outro mapa, um pouquinho mais recente, né, mostrando aí, então, essa malha urbana da cidade. Vocês podem verificar todas as igrejas aqui no meio de quadra, né, sempre em destaque. E voltar aqui um pouquinho. Aqui, nesse mapa, em 1831, aparece ainda a Igreja de São Jorge, na rua que, nesse período de 1831, foi chamada de São Jorge, né? Só que
mais ou menos aí em 1850, 58, alguma coisa assim, acho que 1858, essa igreja começou a ficar ruim, né? Ela entrou em ruínas. Eu vou simplificar. Os irmãos de São Jorge pediram, então, fizeram lá um acerto com a igreja de São Gonçalo Garcia, que era a Irmandade de São Gonçalo Garcia, e pediram, então, para se asilar lá durante um período até que eles reconstruíssem a igreja deles, né? Que tivesse recursos para reconstruir. Enfim, resumindo, isso não foi feito. Quem mora no Rio sabe que a igreja de São Jorge é uma igreja que fica hoje na Rua da Alfândega, esquina com o Campo de Santana, com a Praça da República, né? Essa igreja está aqui. Ela é uma igreja da venerável ordem dos gloriosos mártires São Gonçalo Garcia e São Jorge. Então, as pessoas que acham que essa igreja é só de São Jorge, ela não é. Quando a gente entra na igreja, é só observar no altar-mor da igreja. Quem está no altar-mor da igreja, que é o santo dono da casa, é São Gonçalo Garcia. São Jorge tem uma capela para ele, lateral, com aquela imagem de 2 metros de altura, né, de São Jorge, mas é numa capela lateral. A igreja original é de São Gonçalo Garcia e São Jorge. Mas a gente aqui no Rio só conhece, está indo aonde? Na igreja de São Jorge. A gente não conhece mais. Aqui, para a gente encerrar, uma imagem da igreja de São Domingos, que foi demolida, né, para a abertura da Presidente Vargas. Aqui é uma imagem que a gente tem, um desenho, né, de Thomas Ender, do que era o Campo de Santana. Então, a gente tem aqui o chafariz, que eu falei para vocês, e aqui a igreja de Santana. Essas igrejas permanecem na paisagem da cidade até hoje. A gente tem aqui a igreja de São Jorge, a igreja de Santa Efigênia e Santa Elisbão, ambas na Rua da Alfândega, a igreja de Nossa Senhora da Lampadosa, na Avenida Passos, a igreja do Santíssimo Sacramento, também na Avenida Passos, fica bem pertinho a Lampadosa dessa igreja aqui. Então, ela é a Avenida Passos, esquina com Buenos Aires. É uma igreja que foi construída por uma irmandade de brancos, da elite da cidade, Dom Pedro I, Dom Pedro II fazia parte dessa irmandade, tanto dessa quanto dessa de São Francisco, dessa ordem terceira de São Francisco de Paula. Então, foram 2 igrejas que contaram com um poder aquisitivo dos seus integrantes, então levaram muitos anos para serem construídas, tiveram artistas importantes, né, na sua elaboração dos seus retábulos, desenhos de fachada e tudo mais, né? E agora o que também me chamou muita atenção na minha pesquisa, quando eu fui visitar as igrejas, é que todas as igrejas que eu visitei, que ainda estão aí, né, essas que eu mostrei na paisagem da cidade, igrejas de pretos, não tem nem comparação do poder aquisitivo, né? Até hoje são irmandades que vêm aí lutando para sobreviver, mas todo isso consta na minha tese, né? Todos os elementos construtivos, os principais, que eram importantes naquele momento, como as tribunas, o púlpito de uma igreja pós-tridentina, né? E que havia nessas 2 igrejas maiores de componentes com grana, né, com dinheiro, que puderam fazer seus templos grandes, imponentes, com uma verticalidade óbvia, né? As outras igrejas menores, mesmo menores e com menos poder aquisitivo, também no seu interior mantêm essa preocupação de fazer os elementos arquitetônicos, elementos construtivos, pelo menos similares às igrejas mais importantes do Rio. Isso, igrejas de negros, construídas por negros. Então, é por isso que eu, assim, na minha tese, eu mostro que havia um sentimento verdadeiro, porque eles não precisavam fazer isso, né? Não tinha obrigação se não houvesse um zelo, um amor realmente, uma devoção no interior, aquela imagem à qual eles se dedicavam, boa parte delas imagens de santos negros mesmo, né? Então, esses são os pontos que eu gostaria de destacar e dou por encerrada aqui a minha apresentação. Muito obrigada pela paciência, acho que eu me estendi um pouquinho, mas é porque eu amo falar disso
e certamente teremos outras oportunidades para poder conversar sobre isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigado, Cláudia. Foi uma excelente apresentação. Vamos abrir para perguntas, se alguém tem alguma pergunta. Agora há pouco vamos debater, conversar um pouco. Uma coisa que, para quem não está devidamente ou bastante inteirado do assunto, talvez fique... Não é crítica, por favor, Cláudia. Não dá tempo de falar de tudo, mas um tema muito importante que precisa ter um pouco de conhecimento para entender algumas coisas que a Cláudia falou é a questão do padroado. Sabemos que as irmandades supriam uma necessidade que a igreja em si, que a coroa deveria responder, e a coroa não dava conta e acabava ficando isso por conta das irmandades. Então, essa foi a grande importância da irmandade na atuação da igreja, da questão da evangelização, na questão da prática do catolicismo no Brasil e das devoções populares. Por falar em devoção, recomendo a leitura do livro Devoção Negra. Ele está na minha tese e na minha dissertação. Pois do Anderson de Oliveira. É um excelente trabalho, vale a pena ser lido. É de uma irmandade também. São Santa Efigênia e Santo Ildefonso, que a Cláudia citou agora há pouco. Então, eu gostaria de falar essa questão do padroado. E uma outra coisa que me ocorreu agora, já venho pensando nisso há mais tempo, mas nunca manifestei esse interesse, essa preocupação, uma preocupação no sentido de saber a origem, né? Porque as irmandades vigentes aqui no Mosteiro de São Bento, elas nunca são inseridas nesse contexto das irmandades em geral. Talvez por falta de uma igreja, porque as pessoas que estudam irmandades em geral nem comentam dessas irmandades que existiram aqui no Rio de Janeiro, aqui no Mosteiro de São Bento. Então, é um questionamento, não tem uma resposta específica, eu suponho, mas e há poucos dias uma pessoa me procurou realmente nesse sentido, porque na arquidiocese, na documentação da arquidiocese, não consta a presença de uma determinada irmandade daqui. E existe, a irmandade existe, a sede da irmandade é aqui. Então, qual é a irmandade? Qual o nome? De São Brás. A pessoa disse que não consta na relação das irmandades da arquidiocese e, no entanto, está aqui dentro de São Bento. E o São Bento está... Eu tenho quase certeza, depois eu posso passar isso para o senhor, passar para você, eu tenho quase certeza que essa Irmandade de São Brás ela existia, porque eu na minha tese eu coloquei a relação de todas as irmandades de ordens terceiras que existiram dentro desse período que eu estava estudando. Não é ordem terceira, por favor. Informação do livro do Nireu. Inclusive, a minha fonte... Mas ela não é a ordem terceira. Não é a ordem terceira. Eu acho que era a Irmandade de São Brás. Se eu for olhar agora, eu vou perder um pouquinho de tempo, mas eu depois coloco essa informação e você partilha. Mas eu acho que ela existia, sim. Sim, não tem informação. São Brás, Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora do Montserrat, Santa Gertrudes... Nossa, bastante. Outros. São bastante. São Cristóvão, né? Dom Mauro. São Cristóvão, exatamente, Cristina, Ana Cristina. Muito obrigado. São outros. Sim, então tá bom. Alguma pergunta, algum comentário? Como que abrir para... Gostaria de fazer uma pergunta. Leandro, sim. Pois não. Boa tarde a todos, viu? Parabéns, Cláudia. Muito boa a sua palestra. É que no início da palestra você falou a respeito dos terrenos das Seis Marias que foram doadas para os beneditinos, e a senhora falou a respeito do domínio público e também da Biblioteca Nacional, eu acho.
uma pesquisa sobre beneditino. Eu queria que você repetisse, por favor, que eu queria anotar. Eu não consegui anotar. Não, o que eu falei do domínio público é que a minha dissertação de mestrado está no site Domínio Público, caso você queira ler. A respeito dos beneditinos, a gente tem um trabalho também que fala, de onde inclusive eu tirei essa informação, que é o nome do livro é Os Donos do Rio em Nome do Rei, da Fania Friedman. Ela fala muito sobre essa territorialidade. Inclusive, quando eu entrei no mestrado, que eu já entrei com esse tema na minha cabeça, de estudar as ordens e a espacialidade das ordens, uma professora ela me apresentou esse livro. Olha, lê o livro quando eu comprei o livro e li, eu falei, gente, eu não vou mais escrever nada, porque parece o livro da Fanny. Então, eu tive que mudar totalmente a minha maneira até de pensar e fui partir para a questão da territorialidade, estudar geografia humana, enfim. Então, esse livro, Os Donos do Rio em Nome do Rei, ele fala bem especificamente a respeito sobre essas ordens, porque ela trata muito da questão fundiária, patrimonial. Então, se você quiser aprofundar, eu acho que o interessante seria começar por esse livro da Fânia. Talvez Dom Mauro depois possa até te dar uma outra fonte, mas esse livro da Fânia ele é muito bom. E essa sua tese, qual é o nome? Que tá no número... A tese, o nome é O Papel das Ordens Leigas na Configuração Urbana da Cidade do Rio de Janeiro. O meu nome todo é Cláudia Barbosa Teixeira, que eu acho que fica mais fácil encontrar pelo meu nome. A dissertação de mestrado se chamava... não lembro. Está aqui, eu estou com ela aqui. Deixa eu ver. É o sentido religioso... Cláudia, e essas questões, depois pode... A do sentido religioso na formação urbana da cidade do Rio de Janeiro. É isso. Leandro, e essa depois pode fazer por troca de correspondência, por perguntas, por escritas? Acho que... Eu te respondi. Será que esse livro ajuda, Leandro? Perfeito. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Nada, imagina. Obrigada a você. O José Paulo quer falar. Tá para me ouvir agora? Tá me ouvindo? Perfeito, Sim. José Paulo. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da invasão francesa. Ela comentou brevemente que o mosteiro de São Bento sofreu danificações, mas de uma forma genérica, a Revolução Francesa ela afetou a religiosidade do povo? Eu não sei se ela chegou a aprofundar essa questão ou não. Não sei se ela poderia... Não, porque eu acho que houve duas tentativas francesas dentro desse período inicial, aí, no início do século XVIII, mas não era mais, talvez, por uma questão religiosa. O que eu trato na minha dissertação de mestrado é que a fundação definitiva da cidade do Rio de Janeiro, essa sim teve uma motivação religiosa, que quando Villegagnon vem em 1555 e ocupa o que hoje é chamado da Ilha de Villegagnon para, teoricamente, ali formar uma colônia onde protestantes e católicos pudessem conviver pacificamente, né? Havia aí por trás de toda a história esse sonho, mas a gente sabe que os franceses estavam de olho mesmo no litoral, né? Então, há essa disputa ali entre protestantes e católicos, e essa primeira ocupação de Villegagnon é que chama a atenção da coroa portuguesa para a ocupação definitiva da cidade do Rio de Janeiro, porque já haviam outras vilas no litoral, inclusive a de São Vicente e tudo mais, e o Rio de Janeiro foi ficando meio para trás, né? Então, o que eu mostro na minha dissertação de mestrado é que, se não fosse essa ocupação, talvez o Rio de Janeiro permanecesse mais um tempo ainda sem uma ocupação definitiva por parte da coroa portuguesa. Mas essas duas tentativas, no início do século XVIII, dos franceses de ocuparem a cidade, inicialmente não havia nenhum cunho religioso por trás delas. Era de ocupação mesmo de território. Respondi? Certo. De certa forma, então, a igreja não foi assim, perseguida, no caso, ou nesse sentido? Não. Tá.
Mas sofreu danos, o Mosteiro de São Bento chegou a O sofrer Mosteiro danos. de São Bento, porque ele fica bem de frente ali à Bahia, né? O Não, entendi. bombardeio foi grande, o bombardeio, uma das torres teve que ser refeita, então o mosteiro não foi destruído, mas foi bastante danificado. Danificado, isso. Valeu, muito obrigado. Nada. Mais alguém? Bem, se não tem mais ninguém, podemos ainda Eu falar. tenho. Sim, então, pode falar. Eu tenho. É um comentário, mas eu também não conheço muito. A Miriam é uma das próximas palestrantes. Pois não, Miriam, boas-vindas. Ai, obrigada e muito obrigada, Cláudia. Eu gostei muito também porque a gente se fecha nos nossos territórios, né? Então, Sim. como paulista, eu acabo ficando no meu território, apesar de ter ido diversas vezes para o Rio, né? Mas o que eu gostaria de perguntar é que achei muito interessante os dois autores que você falou a respeito do conceito de territorialidade, né? O Robert Sacks e a Zeni Rosenthal. E eu queria saber se, nesse contexto assim, teórico, eles estariam próximos do Thomas da Costa Kaufmann, que ele fala sobre a geografia da arte. Eu não conheço muito o da Costa também. Eu conheço apenas um texto dele e não li completamente, né, aquele a respeito de através da geografia da arte, mas eu gostaria de saber se você chegou a estabelecer alguma conexão com essa linha da geografia, o que você acharia de uma possibilidade nesse sentido? Existe, mas eu não... Porque o que acontece? As pessoas, inclusive, quando eu falo, porque eu sou arquiteta de formação, meu mestrado também é arquitetura, né? Mas, desde a faculdade, eu gosto mais da questão urbana. O urbanismo sempre foi o meu foco principal, a questão do espacial, do espaço mesmo, né? Então, quando eu falo sobre tese, você que estudou igreja, falei, gente, eu até estudo igreja, lógico, aprendi arquitetura religiosa, a gente estuda na faculdade, a gente vê slides de tudo que é igreja, mas assim, o foco do trabalho ele foi realmente a questão urbana, de como essas igrejas implantadas ali influenciaram a administração pública para levar melhoramentos até elas, até que ali se transformasse numa região reconhecida. Entende? Então, eu fiquei... Embora eu fale nas igrejas, eu faça a descrição arquitetônica das igrejas, o meu foco no trabalho era mostrar o quanto esse sentimento religioso foi fundamental para a construção urbana, da malha urbana da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu agora, inclusive, estou adentrando os subúrbios, estou saindo da central, vindo aqui para cima, estou começando a estudar essas igrejas que estão presentes nos subúrbios, nos bairros do subúrbio carioca, que também tiveram uma participação bastante significativa na construção desses bairros. É um tema, mas eu fiquei só ali mesmo nesses dois conceitos, da Zeni e do Robert Sacks. Tá bom? Obrigada, viu? Eu também não conheço os dois autores que você citou, e o da Costa eu também conheço muito pouco, mas eu fiquei curiosa. Eu vou até agora ler mais sobre eles, ver as possíveis conexões. Eu vou colocar o nome ali no chat. Eu vi que perguntaram ali, eu acho mais fácil, tá bom? Obrigada, Cláudia. Gostaria de realçar obrigada a você, imagina, Miriam. A proposta do evento, desse nosso evento, é realmente essa troca de ideia, né? Esse debate, porque às vezes o que a Miriam falou, às vezes nós ficamos muito presos no nosso objeto de estudo. Sim. Então eu acho que esse diálogo, esse momento que temos assim para discutir, isso amplia um pouco o nosso conhecimento. Ninguém sabe tudo e o tudo que alguém sabe pode ser compartilhado. Acho que essa é a importância da pesquisa. Eu acho que Karen quer falar. Sim, levantei o dedo. Eu vi.
Complementando um pouco o que a Miriam falou, né, do Thomas da Costa Kaufmann, né, Towards a Geography of Art, né, em direção à geografia da arte. Esse livro trata da questão da circulação da geografia artística, né, lança muito debate entre centro e periferia. Então, ele não é sobre territorialidade urbanística, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar, Cláudia, eu adorei a sua palestra, fiquei aqui prestando atenção em cada detalhe. É muito interessante o seu trabalho, da sua dissertação, da sua tese, eu vou ler os dois, com certeza. Eu gostaria de falar um pouco a questão, aqui em São Paulo, as igrejas, né, as igrejas revivalistas, que eu estudo com mais detalhe, mais ainda do que as coloniais, é que existe aqui também essa questão dessa territorialidade, isso é muito visível na implantação das igrejas. Ninguém constrói uma igreja, porque vai ficar bonitinho construir ali, né? Não é por ali, né, essa questão da territorialidade. Então, essa questão que você levanta de ter o ponto estratégico da construção da igreja, aqui em São Paulo acontece também. Isso é muito importante da gente analisar e pensar, né? Eu gostei demais da sua palestra. Ai, que bom. Obrigada. Você vê, eu vou falar rapidamente uma questão que eu observo também. A gente tem aqui no Rio uma divisão que eu acho que boa parte do país tem, divisão em vicariatos, né? Para melhor controle da administração central da igreja, a gente divide em vicariatos, para cada vicariato tem o seu vigário vicarial, enfim, que dá conta das paróquias que estão naquele vicariato, enfim. Um vicariato, uma região da cidade do Rio de Janeiro que cresceu muito nos últimos anos foi Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, né? Quem é do Rio sabe que agora já está indo até mais para frente, Vargem Grande, Pequena, já avançou tudo, já está tudo tomado, mas é uma região que vem crescendo. E aí o que aconteceu? Se constrói nessa região da cidade um santuário de Fátima, idêntico ao Santuário de Fátima em Portugal, numa região que vem crescendo e que ganha seu próprio vicariato. Então, a igreja atenta, né, a essa convergência de fiéis numa região que realmente está crescendo, forma, então, um vicariato próprio para aquela região, para poder dar conta desse aumento significativo no número de fiéis que acorre a esse novo santuário, que realmente é uma réplica capelinha, né, das aparições que tem, é uma réplica idêntica, mesmo tamanho, foi feito tudo milimetricamente. Então, essa é uma ação estratégica da Igreja Católica para a manutenção do seu território e conquista e manutenção dos seus fiéis. Então, isso não é um tema só do passado. Se a gente começar a observar, né, Karen, a gente vai ver que não só a Igreja Católica, como as outras religiões também, mas a Igreja Católica foi quem começou, né, esse processo, isso é demonstrado no livro do Robert Sack. A gente percebe essa rede de territórios, né, que vai sendo formada e muito bem organizada, né, porque isso é uma característica da organização hierárquica territorial da Igreja, né? Então, é bem interessante a gente continuar observando isso. A ponte estaiada da Barra da Tijuca se chama Dom Eugênio de Araújo Salles, né? Em pleno século XXI, você tem uma ponte ali na Ayrton Senna, que foi, não sei se é estaiada, não é igual a de vocês em São Paulo, mas é uma ponte nova, moderna. E ela ganhou o nome de Ponte Dom Eugênio de Araújo Salles. Né? Eduardo Paes, se não me engano, na gestão dele, homenageia o ex-arcebispo, né? O arcebispo falecido do Rio de Janeiro. Então, é muito interessante. A gente consegue ainda observar na paisagem, em pleno século XXI, ações que são feitas que continuam ainda demonstrando essa nossa religiosidade, né? É um dado importantíssimo. Aqui em São Paulo, as igrejas revivalistas são implantadas onde tem a Rota do Café. Então, essas estradas que dão para o interior paulista, né, onde tem as fazendas, as ferrovias, enfim. É um discurso semelhante ao do Rio, né? Muito interessante de ver isso. Deve acontecer no país inteiro, né? Sim, sim. Nossa. Se for em Recife,
Salvador, você tem o Complexo Franciscano nessas cidades todas, a Ordem Terceira e a Ordem Conventual, a Ordem, né? A Igreja Conventual, a Igreja da Ordem Terceira, uma do lado da outra, um programa arquitetônico muito similar, os azulejos, é muito interessante. Muito Incrível. interessante mesmo. Cláudia, tem uma pergunta do Leandro Miranda, depois você responde, por favor. Está escrita. E, Leandro, peço desculpa por ter falado daquele jeito, mas realmente tem perguntas que podem ser feitas por escrito, por causa de tempo. E aqui nós já vamos começar a badalação daqui a pouco, então já temos que ir para as vésperas, então não podemos prolongar. Sim. Mas temos lá... Está moderando a conversa, está certíssimo, tá? Modera isso aí. E temos lá o Facebook, temos montando uma página também para discussão. Então, podemos ter 24 horas para discussão escrita, que é mais prático, tá bom? Mais uma vez, agradeço a participação de todos, particularmente a apresentação da Cláudia, que foi excelente. Nossa, eu é que agradeço. Foi muito bom, é sempre muito bom falar daquilo que a gente estuda e ama, né, gente? O certificado já foi enviado, tá bom? Um Leandro, beijo. olha só, vou adentrar a Baixada sim, me aguarde, hein? Tá bom? Obrigada. Mauro, muito obrigada, viu? Obrigada a todos, gente. Obrigada. Tudo de bom. Até o próximo encontro. Tchau, Miriam. Até o próximo. Boa tarde. Boa tarde.